Bom, estamos aqui começando mais um vídeo para falar sobre a nossa experiência de trabalho aqui em Portugal. Eu e a Adriele, nós vamos contar um pouquinho do que está sendo pra gente aqui. A gente já está aqui há quase 3 meses. E antes de continuar, a gente mudou um pouco de cenário do último vídeo. A gente saiu de onde a gente estava, a gente pegou esse espaço aqui, que é um Airbnb. Mas esse vai ser uma história para outro vídeo e talvez eu conte, não sei ainda, porque foi meio... Foi difícil, foi meio dias complicado. difíceis. Fica a dica, venho com bastante dinheiro, porque se alguma coisa acontecer, vocês já estão aí... precavidos. Mas vamos continuar no assunto de hoje, que é do vídeo sobre empregos. Todos os canais que a gente assistia antes de vir pra cá, né, sobre Portugal, diziam que era muito fácil arrumar emprego, que tinha muita oferta de trabalho, que tinha gente que no segundo dia já conseguia emprego e tava trabalhando, né? 1-2 semanas já trabalhando com tudo, contrato assinado. Nossa, e a gente tava com essa expectativa. Bom, a gente vai arrumar um orçamento ali pra gente se virar ali nos primeiros 15 dias, porque a gente já vai estar empregado e morando numa casa. Mas, gente, não é bem assim. A realidade é totalmente diferente. Nós estamos aqui na cidade do Porto, é uma cidade grande, com bastante oferta de trabalho, mas a gente demorou um tempo para conseguir trabalho. Eu consegui emprego com 2 meses e meio aqui e a Adriele... Ainda não consegui. Ela passou por alguns lugares. Estou à procura. Todos foram... freelancer? Freelancer, eu ia falar temporário, mas é freelancer. E ainda não fechei nenhum que me desse contrato de trabalho, né? Estou aí na peleja ainda. Eu sou publicitário, a Adriele é bailarina. Sim. E a gente veio para trabalhar, obviamente a nossa meta era trabalhar na nossa profissão, né? Então eu mandei muitos currículos para agências daqui, mas lá no LinkedIn só aparece visualizado, alguns responderam falando que não ia continuar com a minha candidatura para o processo, e aí eu não consegui. Aí foi passando os dias e eu precisava arrumar um trabalho, 1 mês, 2 meses e nada. Não, mas em paralelo tava mandando também para outras vagas, né? Isso. Não só de design. Sim, aí como eu mandava para outras vagas, mesmo mandando para outras vagas eu não tinha resposta nenhuma. Ninguém respondia, não conseguia uma entrevista por nada. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque eu não consigo nenhuma entrevista, não conseguia. Falei, não é possível que você já não consiga fazer nada. Mas aqui, todos os empregos, você vai precisar de uma certa experiência. Eu, como trabalhei sempre em agência, eu não tenho experiência em restauração, né, que é para trabalhar em restaurante aqui. Eu não tenho experiência para trabalhar com limpeza ou para trabalhar... eu já trabalhei em fábrica no Brasil, foi meu primeiro emprego, mas faz muito, muito tempo, então... Não tinha muita conexão, tipo, para trabalhar em mercado, eu nunca trabalhei em mercado, então eu não tinha experiência em bar, eu não tinha experiência com nada, então a minha experiência lá eu sei mexer em Photoshop, fazer vídeo, essas coisas, não serve para nada aqui. Pra gente ser chamado para uma entrevista demorou um tempo, a gente conversou com algumas pessoas, alguns amigos da gente que estão aqui, que estão em outros países também, na Irlanda... E eles deram uma dica pra gente. Mentir no currículo, simplesmente. Mentir que sabe fazer, tipo assim, sei tirar um dente, ou, né, sei essas coisas, não, mas, por exemplo, sei fazer algo de limpeza, limpar uma casa. Isso tipo, todo mundo sabe, no caso, assim, né? Então não é uma mentira. Não é pra você, claro, colocar no seu currículo que você... é arquiteto, tipo... uma formação que você não tem. Você não vai colocar lá que você sabe construir uma casa ou que você sabe extrair um dente, você vai procurar emprego num consultório dentário.
É aumentar ali e falar que você, tipo... Por exemplo, no meu caso, meu irmão já trabalhou no McDonald's no Brasil. Então eu coloquei aqui que eu sabia trabalhar em restaurante. Aí eu perguntei pro meu irmão, né, o que faz no McDonald's. E ele falou, aí eu coloquei lá no currículo. Meu irmão também já trabalhou em supermercado no Brasil. E eu coloquei no meu currículo que eu sabia trabalhar em supermercado, que eu já tinha trabalhado. Também perguntei para ele, o que faz alguém que trabalha no supermercado? Repõe, né, os produtos, né, ali no caixa e tal. E aí você pode mentir com essas coisas, né? Porque você... trabalhar em supermercado, você aprende ali na prática, ali, né? Não é um negócio que você precisa estudar. Então, foi o que a gente colocou. Coisas que são fáceis, tipo, de aprender. Tipo, em um dia, 2 dias, você já sabe. Eu também trabalhei de caixa na churrascaria do meu pai, mas lógico que eu não botei que era na churrascaria do meu pai, tipo assim. Então, eu fui operadora de caixa, que eles falam aqui, então eu coloquei essa experiência. E que eu fui hostess com recepção, essas coisas, entrega de brindes, panfletagem em São Paulo, né? Que realmente eu fiz esse tipo de trabalho. E eu só adicionei que eu tinha trabalhado num hostel, né? Tinha feito limpeza em hotéis, não sei o quê, porque era uma quantidade grande de vagas que tinha e eles não me chamavam porque eu não tinha experiência. Então, quando eu adicionei, né, essa experiência começou aí várias pessoas ligarem. Assim. Eu também coloquei que eu tinha trabalhado num hostel também de limpeza, porque são trabalhos que se você colocar no Google aí, o que faz um aprendiz de supermercado. É fácil, coisas manuais, né? Então repor o produto, limpeza, igual em hostel. Limpar o hostel, arrumar a cama, lavar o banheiro, pronto, é coisa simples, você não vai precisar estudar programação e falar que você sabe programação. Então, foi o que a gente teve que fazer e aí a gente começou a ser chamado para as entrevistas. Eu primeiro fui chamado para fazer uma entrevista num café, que foi a primeira entrevista, fiquei muito feliz. Fui lá, foi num café muito legal. Eles tinham uma proposta muito legal de só servir alimentos frescos, era vegetariano, tipo um negócio bem legal. Eu falei, nossa, que legal, vou trabalhar lá. Cheguei lá, eu fiquei 1 hora esperando para ser atendido. A mulher tinha esquecido de mim, porque eu tava lá no frio. E eu tava assim, porque eu tava lá na parte de fora, eu tava assim, aí o pessoal me viu lá e falou, você esqueceu de um lá, ó, ainda tem mais um pra entrevistar. A mulher me chamou, desculpa, cheguei lá, a mulher, você tem experiência com restaurante? Eu falei, não. Ela falou, não, tudo bem, você só ficar olhando aqui, você já aprende. Aí ela falou, e o seu inglês, como tá? Eu falei, só sei o básico, assim, pra me virar. Ela, então não vai dar, porque nossos clientes são todos... de fora, e aí você precisa saber um pouco de inglês. E aí a entrevista acabou, foi 3 minutos a entrevista. Então, uma coisa, né? Para a área de restauração, se você tem experiência, vai contar muito, mas 90% das vagas de restauração precisa do inglês aqui. Recepção também. De recepção. Tudo que tem mais ou menos atendimento ao cliente, várias vagas colocam, não só o inglês, viu? Tem, eles colocam assim que... É um diferencial. É um diferencial para você ser chamada, Não, o inglês é obrigatório. obrigatório. E um diferencial, uma terceira idioma, tipo Isso, francês, alemão, italiano. É muito turística a cidade, muito mesmo. Então aí eu não fui chamado. Não, e no caso ela poderia ter avisado na vaga, avisou. Na descrição da vaga, né, que precisaria do inglês, senão o Rafa nem perdia o tempo dele de ter ido na entrevista, enfim. E aí não rolou, e aí eu fui mandando currículo, mas todos os dias aqui eu acordava já enviava currículo, né? Os principais para mandar currículo, né, que a gente sempre manda, que é o Indeed, Randstad, acho que é assim que se fala, e Net Empregos. E tem bastante vagas lá.
A gente também se cadastrou em sites da própria empresa, né? Por exemplo, eu me cadastrei no Pingo Doce, no Continente, no Auchan, tanto que... Lidl. Lidl são os mercados aqui, né? Eu fui chamado para uma entrevista no Pingo Doce, mas era o Pingo Doce de Pombal, porque eu tinha mandado para todos. E aí, desespero. Começou a mandar para todo canto, não só aqui, todo né? Todo canto do país, Como a gente não tinha fixado ainda... Moradia. A gente foi mandando. E aí esse eu não tive como ir, porque era longe, né, em outra cidade. E aí eu fui chamado depois para uma entrevista no Auchan, que é um supermercado aqui. Ele é um pouco maior, é tipo Carrefour, assim. Ele vende eletrodomésticos, coisa para compras de casa mesmo, assim, também. E aí... Mas era uma vaga para part-time final de semana. Então, tipo, eu ia trabalhar 4 horas... por semana, então não era o que eu queria, mas eu fui na entrevista e foi super tranquilo, a mulher, nossa, conversou lá comigo, tratou super bem e tal, e aí, mas eu não fiquei muito empolgado, porque chegando lá, era essa vaga assim, pra gente não servia, né? E uma coisa que, antes de continuar com as entrevistas, né, que eu já fiz, antes... a maioria das empresas, elas te ligam e perguntam se você já tem o documento para ficar no país, né? Como a gente ainda não tinha, né? E eles ligam, e uma coisa, eu já falei mais em telefone em 3 meses aqui em Portugal do que a minha vida inteira no Brasil, porque eles não usam e-mail, eles não usam WhatsApp, não usam nada, é só ligação. Eles te ligam, você vai ter que ficar com o telefone tirado silencioso, porque eles vão te ligar. E aí eles ligam, já perguntam, você tem documento? Aí eu falo, não, eu preciso de um contrato para conseguir a manifestação de interesse, né? Porque a gente veio como turista, né? E aí muitas empresas já nem chamavam a gente para entrevista, porque já ligava e já falava isso. Mas pelo CPLP você tem mais chances. Você vindo pela CPLP tem mais chances, porque você já pode trabalhar com ela, né? Aí, bom, a Adriele também foi chamada para algumas entrevistas, né? Conte aí. A minha primeira foi para call center. Também era part-time, era apenas 4 horas, né, part-time. E só que eles não iam dar o contrato de trabalho, porque questão também da empresa. Tipo assim, quando dá contrato de trabalho, aí a pessoa logo só pega o contrato e já sai da empresa. Então eles explicaram assim, para não ter problema para a empresa, eles preferem pegar pessoas que tenham recibo verde, né? Que você abre nas finanças aqui, como se fosse o MEI. Como se fosse o MEI, né? O nosso MEI. Abrir uma empresa, assim, né? Para você conseguir receber autônomo, né? Como se você trabalhasse assim. Só que aí não me interessou muito e também a empresa não mandou eu lá me cadastrar, preenchi lá uns dados e tudo e disseram que ia entrar em contato, mas também não entraram. Então, tipo assim, eu não me interessei e a empresa também não entrou em contato e ficou por isso mesmo. E tem um detalhe muito... Nossa, aqui que a gente dificulta mais pra gente conseguir um contrato, porque a gente precisa de um contrato para conseguir se regularizar. Sim. E a gente precisa se regularizar para conseguir um contrato, entende? Você precisa de um para fazer o outro e o outro para fazer um, Uma entendeu? coisa precisa da outra. Então, tipo, se eu não tenho um emprego, eu não consigo me regularizar. Mas se eu não consigo me regularizar, eu também não consigo um emprego. Então, fica muito difícil. E isso é uma coisa que a gente não via ninguém explicando também, que seria assim, né? E aí eu fiz a Adriele fez essa entrevista, eu também fiz algumas. Aí eu fiz uma entrevista na Staple, que é tipo como se fosse uma Calunga aqui, né? Para reforço de verão. Como eu falei que eu já tinha trabalhado em supermercado, com reposição de produtos, eles me chamaram para uma entrevista. Eu gostei bastante do lugar, que
o ano letivo deles começa em agosto, então eles já iam chamar para fazer esse reforço de verão. E aí fui lá, era também para trabalhar part-time, era metade do ordenado mínimo aqui. Aí eu gostei bastante, mas não, por ser part-time, para mim não ia resolver muita coisa, porque eu ia ganhar metade do ordenado, do salário, e eu não ia conseguir trabalhar em outro lugar também, porque ia me ocupar muito tempo indo até o trabalho, voltar, ter que descansar. Mas nesse eu fui chamado, eu fui selecionado, eu fui escolhido para ser chamado. Só que eu não fui. Eu não fui porque eu já tinha feito uma entrevista antes no KFC, que eu consegui um emprego lá. No KFC foi muito tranquilo, era para trabalhar lá. Eu mandei currículo num site deles, numa agência lá, que é o do grupo deles. Mandei para todas as vagas. Aí eles me ligaram no mesmo dia que eu mandei a mensagem, o currículo. Aí fui no dia seguinte fazer a entrevista. Cheguei lá, foi uma entrevista de 5 minutos. O cara falou, para fazer isso, isso e isso. Tá interessado? Eu falei, tô. Aí ele falou, você tem documento para trabalhar aqui, manifestação de interesse? Eu falei, não. Ele falou, só um minutinho que eu vou falar com o meu chefe. Ele foi lá, falou com o chefe dele, voltou, ele falou, nós vamos te dar o contrato e você faz a manifestação de interesse e você vai começar com a gente aqui no dia 10. Falei, nossa, foi muito pra ser, assim, foi muito rápido. E foi isso. O cara... A empresa facilitou. A empresa facilitou total. Ele falou, me manda seus documentos por e-mail, seu NIF, seu NIS, conta no banco, e me manda que a gente vai fazer o contrato, né? Aí eu cheguei em casa, digitalizei os documentos, mandei por e-mail. No dia seguinte ele me mandou o contrato. Ele falou, você vai ter que vir aqui para você assinar. Eu fui até lá, no KFC, assinei o contrato. Aí 2 dias depois eu tive que ir lá de novo, porque a empresa que assinou, e aí eu fui buscar o contrato para fazer a manifestação. Peguei o contrato, digitalizei, fiz a manifestação rápido assim. Em segundos. 5 dias depois, que foi lá o início do contrato que eles colocaram, eu comecei lá e pronto. Ou seja, quando a empresa quer, não tem dificuldade. Quando a empresa quer, eles fazem um contrato, espera e pronto. Fui contratado, foi simples assim. Não sei por que todas não fazem isso, assim. Porque quando eles perguntam, às vezes me ligaram, como estão as documentações? Eu falo, tem o NIF, o NIS, você tem a manifestação? Eu ainda não. E o CPLP também não. Aí eles, então a gente não vai poder dar continuidade, né? Não entendo porque elas não... porque acho que também muitos brasileiros vêm pra cá e fazem isso, né? Consegue o contrato, faz a manifestação e depois que a manifestação ela consegue arrumar um emprego melhor, porque você já vai ter o documento. Então eles usam o documento só para fazer isso e depois vão atrás, né? Então eles evitam de dar o contrato logo de cara, né? E é o que está sendo assim com a Adriele, né? Qual foi suas outras experiências? Então, aí depois Meninas, atenção. Depois dessa, eu consegui um contrato por intermédio de uma moça, né, lá no Brasil, que ela faz casting, né, de bailarinas. E aí surgiu, eu fiquei muito feliz que ia ser na minha área, né? Eu não fiz audição. O cara fez uma entrevista comigo e aí eu fui ensaiar com as meninas. Já tinha começado o trabalho, já tinha começado os ensaios, né? Eu entrei depois, assim, atrasada. No caso, eles falaram, é espetáculo de dança, são ritmos brasileiros, né? Num local noturno, assim, como se fosse uma balada, né? E eles falaram assim, as bailarinas é como se a gente fosse a Beyoncé, né? E aí, por exemplo, depois que a gente faz o show, o povo quer, sei lá, oferecer uma bebida, quer, né, bater um papo e não sei o quê, porque vocês são a atração do local, as artistas, mas vocês são intocáveis, ninguém pode tocar em vocês, não pode ter relação com o cliente, não pode sair depois
com nenhum cliente, não pode ter nada. No caso, eu pensei, só oferece a bebida, cada um no seu canto ali, pronto, como se fosse uma cordialidade, assim, né? Enfim, pela apresentação. Só que chegou lá, eu cheguei a ensaiar 2 dias, né? Antes da estreia do espetáculo. E aí, cheguei lá no dia, eles falavam que a gente tinha que ir bem arrumada, de salto, toda arrumada, toda pronta, maquiada. E a gente teve que ficar, a gente não ficou no camarim, a gente teve que ficar interagindo lá. A gente tinha uma mesa só pra gente. Só que, detalhe, eu pensei que a gente ia ficar lá fazendo a bonita, sentada. E não, o cara queria que a gente ficasse dançando, se exibindo, tipo, se vendendo lá pros clientes quererem pagar uma bebida, no caso, pra dar consumo, né? Pra casa, pro local. E aí isso eu achei péssimo, assim, eu falei, não foi assim que eu entendi, né? E aí isso me travou, eu fiquei sentada lá, tipo, não quis as meninas dançando e tudo, enfim. Acho que já tinha costume de fazer esse tipo de trabalho, mas eu fiquei sentada. E aí fiquei só esperando, de vez em quando eu ia no banheiro pra dar um tempo, assim, e falei pro Rafa, não é o que eu esperava aqui, o trabalho e tudo. E aí só que eu tinha que esperar a apresentação, a gente foi dançar lá pra, sei lá, 2 da manhã, a gente foi se apresentar. E aí depois disso eu já queria ir embora, mas tinha que ficar lá até 4 horas. Enfim, fazendo tendo que tá dançando, se exibindo, e isso eu não curti no trabalho. Fora que terminava 4 da manhã e o metrô aqui só abria 6, então eu ia ter que esperar de 4 da manhã até 6 horas para usar o transporte público. E não ia compensar o valor do salário que eu ia ganhar, não ia compensar eu estar pagando Uber para voltar para casa. Porque assim, as outras meninas, elas tinham tudo pago, né? Elas tinham hospedagem. Elas vieram tudo do Brasil. Elas vieram todas do Brasil. Quer dizer, outras vieram de outros lugares, assim, do mundo. Mas muitas vieram do Brasil, então elas tinham casa paga por eles e tudo. E era tipo 5 minutos lá do local do evento. Então, elas iam a pé pro lugar. E eu não, tipo, como eu já tava aqui, eu fui inserida depois, eu não fui inserida na casa, porque também eu não ia morar com as meninas, eu tava morando com o Rafa. E eu ia ter uma despesa maior e eu não quis. E foi isso. Então, e aí os caras prometeram uma coisa na entrevista e chegou lá, era outra coisa. Ou foi erro de comunicação, ou eu não entendi direito o que seria, mas eu entendi uma coisa e quando chegou lá era totalmente diferente. Tipo assim, enfim, eu acabei não entendendo muito, assim. Eu pensei que realmente ia ser só essa parte artística da dança, mas acabou que tinha esse extra aí, que a gente tinha que meio que induzir, né? As pessoas a consumirem, assim, né, para dar lucro para casa. E as meninas tinham que ficar conversando com os homens que iam lá, e aí clientes, os clientes. Tinha que ficar conversando para induzir eles a consumirem, né, os produtos da casa, né? E aí, enfim, eu não gostei e saí, pedi para sair antes, porque ia assinar contrato, esse eles iam dar um contrato de 6 meses, era temporário. Ia dar certinho para eu entrar com a manifestação, mas eu quis sair antes, né? Porque, enfim, eu não ia conseguir ficar mais de um dia lá. Uma noite foi o suficiente pra ver que eu não era isso que eu queria, né? E nem pagaram ainda. Realmente. Porque ela foi 2 dias de ensaio e mais um de trabalho, né? Então era pra ter... E não recebi por isso. Não recebeu. E, enfim, nem fiz questão também, gente. Eu só queria... Ir embora. Queria ir embora, não queria mais ficar ali. Então, foi isso. E aí, nesse tempo aí,
tempo foi passando, eu já acabei de falar da minha experiência, que eu consegui emprego no KFC, isso foi com 2 meses e meio. Mas isso ainda a gente estava atrás de emprego aqui. E aí a Adriele conseguiu um emprego com limpeza. Aí depois que eu coloquei que eu tinha experiência em limpeza, aí começaram a me ligar, né? Aqui tem muito empregada de limpeza, que eles chamam, empresas que vão na casa das pessoas, as pessoas contratam. Em vez de ter uma funcionária fixa, eles contratam essas empresas, horas, pago por hora, né? Por exemplo, tenho 2 horas para limpar um apartamento. Então, esse tempo tem que fazer tudo lá que o cliente pedir, né? Às vezes tinha que não só limpar, mas passar roupa, enfim, colocar a roupa na máquina para lavar. Enfim, era tudo isso. Serviço de limpeza, passar roupa, incluía tudo, né? Só que eu fui tudo na entrevista, aí falei que tinha experiência pra dona da empresa e tudo. Aí ela falou assim, você pode começar amanhã já? Porque ela tava precisando muito. Falei, posso? Ela falou, olha, mas eu não gosto de quem fala que vem e não vem. Eu falei, não, eu dei minha palavra, eu venho, né? Okay. Não, eu tava disposta a ficar em qualquer tipo de trabalho, se fosse pesado ou não. E a mulher tinha falado que ia dar o contrato pra ela só com verdade. Aí nesse ela falou que eu tinha que ficar com 1 mês de experiência. Até essa questão, as empresas aqui não vão... o Rafa teve muita sorte. Não vão te dar contrato de cara assim, enfim. Eles querem que você passe por um período de experiência para ver se você realmente vai ficar fixa na empresa, para eles darem, né, o contrato. Porque a maioria desses empregos é muito pesado. O meu é muito pesado. E tem uma rotatividade muito grande. É uma troca de, tipo assim, cara... De funcionários toda semana troca, porque sabe? Ninguém fica. E aí por isso que eles não dão um contrato tão rápido, porque... Pô, esperar pelo menos a pessoa completar 1 mês pra ver se ela vem mesmo, mas não deram contrato pra Adriele porque também era, né? Então, aí eu trabalhei o primeiro dia, assim, já vi que era um ambiente totalmente tóxico, assim, as colegas de trabalho, uma ficava falando mal da outra pra chefe, e aí ficava esse disse-me-disse, um mimimi, lá. E, tipo, eu não gosto desse tipo de coisa. E uma falava, não confia em fulana, não confia em Beltrana. No primeiro dia de trabalho. E aí já vi que o clima era pesado ali. Fora que o trabalho já era muito pesado, assim, muito cansativo. Tinha casas assim que, meu Deus, parecia que passou um furacão dentro dela. E às vezes a gente tinha só 2 horas, 3 horas para fazer. Casas enormes, casas de 3 andares, assim, casas, apartamentos enormes, T3. Não tinha nenhum apartamento estúdio. Sempre era com animais, com muito pelo, sabe? Era muito serviço, muito trabalhoso. E aí no primeiro dia eu falei pro Rafa, não vou conseguir ficar. E aí, tipo, eu já não tava muito bem psicologicamente lá, né, pela nossa circunstância de a gente não ter um lugar só nosso e tudo. E tipo assim, era ruim lá e ruim no trabalho. Eu falei, não vou conseguir. E eu tava naquela fase de adaptação ainda, querendo ir embora. Todo dia eu queria ir embora. E aí, enfim, eu fiquei até o final da semana e falei pra chefe que eu não ia continuar, que eu ia ter que sair. Aí, só que, como lá tava precisando muito, ela pediu pra eu ficar mais 1 semana até ela encontrar alguém que fosse me substituir, né? Mas, assim, eles gostaram muito de mim, todo mundo gostaram, assim, falaram que eu era boa no serviço, limpava bem, era detalhista, porque eles são uma empresa muito detalhista, assim, ao contrário dos hotéis que eu vou já explicar. Então lá, tipo assim, como é que é o nome disso? Rodapé. Os rodapés tem que ser limpo, cada cantinho, as tomadas, né,
que fica aquela poeirinha assim em volta, tinha que limpar, então era muito detalhe, muito detalhe. E isso, assim, eu sou bem detalhista com a limpeza, então eles gostaram muito. Ficaram tristes que eu ia sair, mas eu saí. Enfim, acabou que eu trabalhei 9 dias e recebi, acho que foi uns 200 e poucos euros. Recebeu ali na hora, no último eles dia. Pagaram, por exemplo, como se fosse 3 euros a hora. E foi isso, pagaram no dinheiro, né? Não tive contrato, nem recibo, nem nada. E aí, depois disso, me ligaram para ser empregada de andares, que é em hotéis. E aí eu recusei, porque eu falei, não quero mais limpeza, chega de limpeza, não quero. Enfim, aí comecei a continuei mandando currículo para operadora de caixa. Tentei mandar para Primark, essas lojas Zara. A CIA tem aqui, só que eles precisam do cartão da residência, então não consigo enquanto eu não tiver. Nessas empresas maiores, assim, eles não contratam de jeito nenhum. Tem até o Mercadona, que eles dão até um curso na Espanha, de uma semana, né? Que o Mercadona é um supermercado espanhol. Aqui. E aí eles dão um treinamento na Espanha e depois você volta para trabalhar aqui. Pago. Eu tentei me cadastrar, só que também tem que ter a residência, enfim. E aí, como eu vi que não tava surgindo outra coisa a não ser limpeza, e o meu prazo de visto de turismo tá acabando. E aí, muita ligação do povo de ser... e me ligaram de uma lavanderia, que seria para substituir uma pessoa de férias de 1 mês. Aí acabou que eu fiquei meio assim, não sei se eu vou. E aí, nesse meio termo, a mulher acabou não me respondendo mais. Quando eu disse que toparia o emprego, ela não me respondeu mais, né? Porque eu fiquei assim, enrolando para responder. E aí, depois me ligaram do hotel, né? Não, é uma recrutadora. É uma empresa que recruta pessoas freelances. Por exemplo, tem um hotel X, tá precisando hoje de uma pessoa extra porque tipo, o hotel tá muito cheio e as pessoas que são fixas lá não vão dar conta do trabalho, então eles ligam para essa recrutadora e elas me ligam para eu ir pro hotel, né? E eles falaram que dão também contrato temporário de 1 mês. Eu tinha entendido que assim que eu começasse a trabalhar, eles já iam me dar o contrato. E não, eu entendi errado. Aí ela falou que não, que eu tinha que completar 1 mês trabalhado, dias seguidos, assim, para elas me darem o contrato. Aí eu falei, como assim? Então, minha irmã, olha, enfim, aí fui, trabalhei 3 dias no hotel. Enfim, aí eu fiquei, ela me chamou para esse hotel. Aí já a governanta lá do hotel falou para eu ficar a semana toda, né? E só que chegou no 3º dia, ela já me dispensou. Ela, não, vou te dar folga. E aí, se eu precisar, eu te ligo. Aí ela pegou meu contato e até hoje não ligou. E aí eu falei Falei isso pra recrutadora, né? Que eles não tinham mais me chamado. Aí ela falou assim, então, assim que surgir outra vaga em outro hotel ou em outro lugar, eu entro em contato com você. E isso eu pedi no contrato para ela direto. Você tem como me dar o contrato? Não sei o que. Eles falaram que talvez pudesse me dar um contrato só dos 3 dias trabalhados. Eu falei, já serve, eu só quero um contrato. Enfim. E acabou que eu fui para outro... Eu trabalhei mais 1 dia no hotel, né? E outro dia eu já fui para uns alojamentos, que é como se fosse... Esse lugar aqui que a gente tá, eles alugam por temporadas, né, os lugares, mas são apartamentos enormes, que eu tive que limpar 4 no mesmo dia, assim. Enfim, falando da limpeza, né, dos hotéis, é totalmente diferente da outra que eu tive, que era nos mínimos detalhes. No hotel você tem que ser muito rápido, tipo assim, limpa aí, e era de dupla. Geralmente era dupla, uma fazia o banheiro, a casa de banho, né? E eu ficava mais no quarto, aspira,
Mas tudo muito rápido, gente. Aspira, faz a cama, limpa o móvel por cima. Coisa muito rápido, tipo assim. Não confie em limpeza de hotel quando você for viajar. Eu falei isso pro Rafa, eu não vou mais confiar, gente, porque olha, a gente tem que correr, porque teve um dia que a gente fez mais de 16 quartos no dia. E aí tinha um dia que a mulher falava assim, como eles não queriam pagar a hora extra, a mulher falava assim, olha, vocês têm até meio-dia eu não quero mais ninguém aqui. Então, tipo, a gente tinha, sei lá, 4 horas pra fazer todo um andar de quartos. Era muito corrido mesmo. E é isso, e no outro hotel, o segundo hotel eu já achei mais tranquilo. Até trabalhei com uma brasileira e ela super de boa, assim, no tempo dela. Ela, não, eu não faço nada corrido, faço no meu tempo e tudo. E já no último, que foi o último que eu trabalhei, eu lá limpando os mínimos detalhes, porque o cara falou que eu não teria, tipo, um tempo pra terminar. Ou seja, pode... os hóspedes não vão entrar hoje, então você tem o dia todo assim para limpar sem muito horário. E aí quando eu tava lá, ficavam me apressando para não sei o que eu tava lenta. Uma pressão, gente, que eu não consegui nem almoçar, assim, nossa, foi horrível. Eu esqueci até o meu celular dentro de um quarto que era trancado na senha, enfim, uma confusão. E foi isso, e não tenho contrato. Esse trabalho ainda não me pagou também, eu espero que pague. Eu tô esperando dar segunda-feira pra eu mandar uma mensagem pra ela e cobrar, né? Tipo assim, e aí o contrato vai rolar e tudo. Então, eu fiz entrevista em outro hotel também. Só tá surgindo isso, gente, de limpeza. E aí, só que para um hotel que vai inaugurar ainda. Então, nos primeiros dias, a gente vai ficar só limpando o pós-obra, né? Ela vai fazer já um treinamento com a equipe que vai ficar fixa, né? Para quando o hotel inaugurar, ficar as mesmas pessoas. Só que eu tô aguardando eles me confirmarem, né? Se realmente vão me contratar ou não. E aí, é isso, a minha... E essa é a grande luta de quem tá vindo pra cá, né? É conseguir um contrato de trabalho. Quase nenhuma empresa vai dar de cara assim. Eu tive muita sorte. Tem gente que consegue, tem gente que demora um pouco mais, um pouco menos. Essa tá sendo a nossa experiência, né? A nossa experiência não tá sendo fácil. Não. A gente pensou, assistindo os vídeos de outras pessoas, que era um pouco mais fácil, gente. Mas olha... Não tá sendo. Não sei se agora tá ficando mais difícil, ou sei lá, ou se é com a gente que tá sendo difícil, mas... E como a Adriele falou que só tá surgindo vaga de empregado de andares, de limpeza, pelo seguinte... Em restauração, você precisa ter inglês. Aí a gente não tem. Em fábrica... Tem que ter robustez. Em fábrica, Em fábrica você tem que ter experiência de fabril, que eles falam. E todas as vagas de fábrica falam robustez física. Então você tem que ser forte. Fora que fábricas são longe, não tem... Você precisa de carro. Precisa de carro. Tem várias vagas que coloca... Você tem experiência. Viatura própria, né? Que é carro próprio. Você pode até... você não precisa nem ter experiência às vezes. Isso. Mas você tem que ter carro, porque não passa transporte perto da fábrica. Então, até para outras cidades menores, né? A gente cogitou em ir para uma cidade menor, porque já fazia eu consegui emprego com 2 meses e meio. Então, nos 2 meses a gente não conseguia nada. Falei, a gente vai ter que mudar de cidade. Mas para mudar de cidade a gente precisa ter carro, porque os trabalhos são longe das fábricas, né? E não tem transporte, e aí seria uma grana que a gente teria que desembolsar. No Porto a gente tem transporte aqui para tudo quanto é lugar, então isso facilita bastante. Então por isso só tá aparecendo essas vagas assim, porque fábrica é longe, aí precisa ter robustez física. Aí para trabalhar em restauração precisa de inglês. Aí para trabalhar com outra coisa também precisa de inglês, outra coisa, aí tudo tem que ter experiência. Então
o que tá surgindo por enquanto é isso. Aí eu tive sorte de conseguir, porque lá eles estavam precisando bastante. A Adriele não foi para lá, eles até chamaram a Adriele, pergunta para mim quase todos os dias sobre ela, mas ele não pode empregar casal assim no mesmo local de trabalho, então não por conta da... tipo, o cara explicou que ele não contrata porque é por ética de trabalho, né? Mas aí ele até falou, eu até poderia contratar a sua namorada porque vocês não são casados, né, no papel, então até poderia, mas por exemplo, se vocês fossem tirar férias, vocês teriam que tirar férias juntos. E aí, se vocês fossem pro Brasil visitar, não ia ter como eu dar férias para 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, aí fazia até um pouco de sentido. Ele falou isso. Eu falei, verdade. Então, a gente ainda continua na busca para Adriele. Vou falar um pouquinho do meu dia a dia lá, né? Rápido, lá no KFC. Eu entrei como aprendiz, né? Então eu aprendo uma coisa por dia, né? Tipo, eu fico na copa lavando as coisas lá, as louças, aí depois vou lá aprender a fazer lanche, os hambúrgueres, fritar os frangos, colocar os produtos lá que precisam ser consumidos, repor a geladeira. Então é um pouco de tudo, né? O ambiente de trabalho é bom, é leve ali, é tranquilo, só que 8 horas direto em pé e tem turno rotativo, né? Eu tô trabalhando mais, a semana inteira eu trabalhei no turno das 4 à meia-noite e meia. Então é um pouco pesado. É um horário péssimo. É um horário ruim, mas eu tô feliz, porque foi o trabalho que me deu um contrato logo de cara. Então tá sendo bom por conta disso. E... dicas que a gente pode dar para vocês virem, para finalizar. Pra finalizar esse longo vídeo aqui, vamos deixar algumas dicas. Primeiro, aprenda o inglês, venham com inglês. Eu sei que é difícil aprender, eu sei que é demorado, mas venha com inglês. Faz totalmente diferença para você pegar trabalhos assim... Melhores, mais leves, tipo uma recepção, sabe? Coisa que não tenha que ter tanto esforço físico seu, assim, né? Que demanda muito, porque a gente fica moído. Que mais? Se você não tem o inglês, que eu sei que é muito difícil conseguir essa habilidade, até hoje eu não consegui, só me viro aqui, e é uma coisa que a gente colocou de meta morando aqui, que a gente vai voltar a fazer inglês. Se você não tiver, invista antes de vir num curso em alguma coisa. Por exemplo, um curso de barista, que aqui tem muito café, então faça um curso. Porque a mulher, no dia que eu fui ser entrevistado no primeiro café, ela falou, se você tivesse experiência como barista, alguma coisa, você poderia ficar ali na cozinha só preparando os cafés, mas nem isso eu tinha, entendeu? Então, se você tiver uma experiência com isso, já conta. Experiência em fábrica, aqui eles pedem muito pessoas que sabem conduzir empilhadeira, que tenha curso disso. Então, se você for para uma cidade menor que tenha fábrica, invista antes de vir para cá num curso de empilhadeira, porque quase todos pedem isso. Num curso, sei lá, gente que... tem muito... Eles chamam muito para telemarketing também, se você tiver experiência... Call center. Para representantes de comercial também, se você sabe fazer isso. Então, olha pesquisa nessas empresas, nesses sites que a gente falou. Pesquisa antes os empregos. E aí você faz um curso antes de vir. Um mini curso. Porque a gente não veio preparado. A gente não tinha nenhum desses cursos. E mais uma dica se você não conseguir fazer isso, inventa no currículo, porque eles não vão chamar você se você não tiver lá experiência. Se você mandar para um supermercado, eles não vão te chamar se você não tiver experiência de supermercado. Eles não vão te chamar num bar se você não tem experiência num bar. Você vai mandar para um mercado, para um restaurante, para um empregado de andares também.
coloca que você tem essa experiência, mesmo que você não tenha, porque como a gente falou, isso você aprende só de olhar. Você aprende como que lava uma louça só de olhar. Você aprende a servir uma mesa só de... Você vai no restaurante e você vê como o garçom serve. Então, olha no Google, olha depois aí, pô, sei. E vai confiante, fala que você sabe, pergunta pra alguém que já trabalhou, como eu fiz. Eu perguntei pro meu irmão o que ele fazia no supermercado. Eu coloquei lá, aí chegou na entrevista eu falei, ó, já fiz isso, mas mentira, nunca tinha feito nada. Porque só assim eles vão te chamar pra entrevista. Só assim. E acho que é isso, né? Ah, uma coisa, se nada disso der certo, venha preparado com dinheiro. Porque a gente, graças a Deus, a gente veio e a gente tá conseguindo levar o tempo que a gente não tava empregado, a gente foi conseguindo levar. Então venha com dinheiro, não venha na loucura de só vou com 1.000 euros. Meu, aqui, pelo menos no Porto, o quarto mais barato para um casal é 400 euros. Então é tudo muito caro. E olha que os quartos você tem que ficar por um tempo, tem que dividir banheiro com outra pessoa. É horrível. Então venha preparado financeiramente, para você não passar muito veneno. E é isso. E a gente está aqui nesse lugar agora, nesse Airbnb. Fica aí pro próximo vídeo. Fica aí pro próximo episódio. Se vocês curtirem bastante esse vídeo aí, talvez eu conte. Olha, se esse vídeo foi longo, a da troca da casa vai ser um podcast gigante aí. Porque, olha, passamos por maus bocados e medo. Então, eu ainda tô pensando se eu vou fazer esse vídeo, porque, olha, foram bastante coisas que a gente passou. Mas deixa a curtida aí pra saber que vocês estão gostando e a gente trazer mais dicas e a nossa experiência. E mandem sorte aí pra eu arrumar um emprego logo, minha gente. Pra no próximo vídeo a gente falar. Já contar. Tem uma empregada. Então, estamos aí. Isso. Cada dia que passa é uma batalha aqui pro imigrante. Não pense que é fácil, viu? Não pense. Os vídeos que a gente via parecia ser muito fácil. Muito fácil, mas a realidade não é. Então a gente tá contando, como todos os vídeos de viagens que eu fiz anteriormente, eu só conto a verdade. Então a gente tá contando a verdade, a nossa experiência e olha, só Deus aqui, viu? Mas é isso aí. Obrigado por ter ficado até agora, né? Porque foi um vídeo longo. Uma conversa, mas curtem, comentem e até a próxima. É isso. Tchau. Tchau.